Olá amigos, tudo bem com vocês? Então, eu vou ler uma notícia agora, eu não vou ler a notícia toda, tá? Mas eu queria que alguém me falasse que isso é fake news, porque não pode ser sério um negócio desses. Mas vamos lá, minha dúvida agora é o seguinte: o princípio da legalidade foi revogado e eu não estou sabendo, pode ser, tá? No ato com direito penal, tá? Eventualmente o princípio da legalidade pode ter sido revogado, a gente não está sabendo. E eu não fiquei sabendo dessa alteração legislativa. Ou então, assim, a lacração chegou no judiciário. Por que eu estou falando isso? Me mandaram um link de um site, vou até colocar o link depois, tá? Chamado Fatos da Psicanálise. Uma juíza aborda dano psíquico como crime de lesão corporal, tá? E daí ela fala aqui na matéria... fulano de tal, experiência de quase 5 anos no juizado da violência doméstica familiar, papapá, fulano de tal, lançou um livro, Violência Psicológica contra a Mulher, o dano psíquico como crime de lesão corporal. Daí ela fala que algumas vítimas observam sinais vitais que vão além da violência física, mas não há processos que tratam da violência psicológica. Bom, vamos fracionar esse assunto. A gente vai falar de violência psicológica, porque se a gente for falar de violência psicológica e da mulher contra o homem, também é crime? Ou é só do homem contra a mulher que vai ser crime? Sim, porque tem mulheres que praticam violência psicológica contra seus parceiros, maridos, namorados, etc. E aí, é crime? Ou só vai ser crime da mulher quando a mulher é vítima? Quando o homem for vítima, não vai ser crime? Sobre esse tema, cabe ler o livro de uma advogada, a doutora Sarah Proton, que ela fala exatamente sobre isso. O nome do livro dela é Belas e Feras. E ela aborda no livro a questão da violência psicológica que muitas vezes a mulher pratica contra o homem. E aí, vai ser criminalizado também? Daí ela comenta um caso... que ela fala de um colega dela, magistrado, essa juíza aqui, que condenou criminalmente por lesão corporal. Ó, sentença, um precedente para casos de violência. Em setembro de 2019, a fulana de tal, magistrada, viu o resultado concreto do seu trabalho, registrado na sentença do magistrado fulano de tal, titular da vara da violência doméstica e familiar contra a mulher e o capital. A partir de laudo psicológico fundamentado, ele condenou um ex-marido a pena de 7 anos de detenção pelo crime de lesão corporal contra idosa e dano qualificado. O casal conviveu por 9 anos, sempre com registros de agressão verbal e psíquica contra a mulher. Eu não abordei ainda a questão do princípio da legalidade. Mas a pergunta que eu faço é: e quando a mulher agredir verbalmente o marido, também vai caber o crime? Daí a gente está falando assim, olha, se eu não me engano, aqui nesse caso, o juiz considerou... Tá. Sim. Por exemplo, imagina você, outras áreas do direito, tá? Um fiador que não recebe seu aluguel em dia. E por conta desse não recebimento desse aluguel em dia, um fiador não, imagina um locador de imóvel que não receba seu aluguel em dia. Por conta desse não recebimento do seu aluguel em dia, ele atrasou suas contas, não pôde pagar o plano de saúde, não pôde pagar a prestação do carro, sofreu busca e apreensão daquele veículo, e outros danos, tá? E outros danos que repercutiram fisicamente nessa pessoa, tá? E daí eu vou lhe fazer uma pergunta. É assim, seria possível então, ele entrou em depressão, esse locador que sofreu pela inadimplência, ele entrou em depressão, ficou doente, a depressão é uma doença, tá? Depressão é reconhecida pela Organização Mundial da Saúde como uma doença. Esse locador, em questão da falta de grana, uma grana que ele deveria ter,
Imagina ainda que o locatário não pagou de sacanagem mesmo, não pagou por dolo. Ele tinha condição de pagar e não pagou. Isso acontece também. E aí? O locatário vai responder por lesão corporal? Sim, porque o ato dele também gerou. Seria uma lesão corporal culposa? Que gerou uma deformidade permanente ou algo análogo a uma deformidade permanente? A depressão, se ela durou mais de um mês? Sim. E daí a gente está falando de um dano moral qualificado? Vocês estão vendo a loucura da coisa? Vocês estão vendo a loucura da coisa? E mais, imagina assim, assédio moral na justiça do trabalho. É claro que quem comete assédio moral, que o empregador que comete assédio moral, tem sim que ser responsabilizado civilmente, a indenizar por danos morais, etc. Mas e aí? O empregador que pratica assédio moral, que muitas vezes leva o empregado a uma depressão, que leva o empregado a uma condição ruim de saúde, tá? E aí? Ele está cometendo crime também de lesão corporal? Agora vamos falar, meus amigos. Porque assim, alguém poderia falar, não, Paulo, mas pela leitura, que é o argumento que essa magistrada faz, tá? Pela leitura do artigo 129 do Código Penal, é cabível sim essa interpretação. Será que é cabível? Será que é cabível? Eu acho que não é cabível não. Vamos lá. 129. O que diz o artigo 129? Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem. Pena, detenção de 3 meses a 1 ano. Ah, Paulo, te peguei, falou saúde. Então, no caso, é cabível sim a lesão corporal. Amiguinhos, eu não sou criminalista, mas o que eu lembro ainda, vagamente, das minhas aulas de direito penal é interpretação no direito penal é sempre feita em benefício do réu. Você não fica criando interpretação mágica para prejudicar a situação do réu, tá? Então você não, é incabível essa interpretação. Lesão corporal é agressão física, ponto. Amanhã você pode, o Congresso pode criar um tipo penal. Ah, não, tudo bem. Gritar de forma desarrazoada com alguém, praticar assédio moral, a partir de agora é crime. Mas a gente vai ter que lembrar também que vai ser crime tanto do marido contra a esposa, quanto da esposa contra o marido. Do filho contra o pai, do pai contra o filho, e por aí vai. Mas o pior de tudo é o seguinte, essa decisão que é comentada, que eu espero que seja fake news, sinceramente eu quero acreditar que é fake news, mas parece que não é fake news. Mas essa decisão viola o princípio da legalidade, porque diz, né, não há crime sem lei anterior que o defina, e não há pena sem prévia combinação legal. Noutras palavras, meus caros, e meu sócio implica comigo quando eu falo noutras palavras. Mas o que eu quero dizer com isso? Não existe o crime no Código Penal de falar de forma agressiva com o seu cônjuge, de falar de forma agressiva com o seu funcionário. Pode ser uma atitude odiosa? Pode. Pode ser uma atitude contrária à ética? Pode. Pode configurar o ilícito civil? Também pode, mas isso não é crime. E você não pode inventar um crime, porque agora é moda falar que é crime, tá? Então, assim, o magistrado que defende uma tese absurda dessas, tem duas opções para mim. Ou ele está colocando a vontade de lacrar, a ideologia política, uma ideologia política, filosófica, qualquer coisa, acima do direito, e isso é péssimo, porque isso configura uma desonestidade intelectual gritante, ou se ele não acredita que ele está colocando acima do direito, se ele acredita mesmo que o direito contempla isso, daí é pior. Daí a gente está falando de pessoas que não conhecem o princípio da legalidade, não conhecem o artigo 1º do Código Penal, que é o fundamento
não do ordenamento jurídico brasileiro, mas de todos os ordenamentos jurídicos constitucionais. É algo que existe no mundo há 805 anos, 1215. João Sem Terra. O princípio da legalidade nasce, não sei se foi a primeira vez que foi positivado no mundo, mas é amplamente divulgado no direito a partir de João Sem Terra, com a Magna Carta, há 805 anos. Tá? Sério, se um juiz não conhece isso, é sinal de que o analfabetismo funcional, que é algo que está presente no Brasil há pelo menos 30 anos, talvez até mais, já chegou ao judiciário. E não é improvável, porque cada vez mais eu tenho visto sentenças pessimamente redigidas. Eventualmente eu até ganho processos com sentenças mal redigidas. Mas não é porque a sentença foi mal redigida e eu ganhei o processo e eventualmente ela foi confirmada num acórdão, ótimo, fiquei feliz, ganhei o processo. Minha função como advogado é ganhar processo, tá? Não é querer que o mundo, eventualmente... Não, eu não vou vir apelar para falar, olha, excelência, a tua fundamentação está ruim, melhora isso daqui e faça meu cliente perder a ação. Obviamente que eu não vou fazer isso. Mas eu tenho que ter o meu lado crítico de pegar e falar, desculpa, isso daqui não serve nem para limpar sujeira. Tá? Então, assim, pode ser também que esse analfabetismo judiciário funcional tenha chegado no judiciário. E eu não duvido, tá? Eu tenho visto muita decisão imbecil no judiciário. Muita decisão que você fala, olha, esse juiz aqui não sabe do que está falando. Ele não parou para ler a lei. Eu estou falando até, inclusive, no Poder Judiciário de São Paulo, para não falar de outros estados do Brasil, tá legal? Então, meus amigos, por hora é isso, tá? Pensemos, porque essa decisão aqui, se ela existe mesmo, eu quero acreditar que isso é fake news, não é possível. Só pode ser fake news. Mas se existe mesmo, é gravíssimo, tá legal? Pense no assunto e a gente volta a se falar. Falei, não tem nada a ver de ser contra o feminismo, ser a favor do feminismo, achar que o feminismo é bom, é ruim. Não interessa isso para mim agora. O que interessa é o seguinte, um mandamento central do ordenamento jurídico brasileiro é o princípio da legalidade. E é um princípio que permeia não só o direito penal, ele vai entrar no direito tributário, no processo de execução, no direito civil, no direito processual civil, tá? A gente vai abrir mão dele agora, porque abrir mão do princípio da legalidade é você dar uma carta branca para o juiz, para ele olhar para mim e falar, puxa, olha, você é careca e usa óculos. É crime. Ah, você falou que tem juiz burro. Ah, mas você não especificou ninguém. Ah, mas passou a ser crime também, de difamação contra a categoria geral. Não existe, tá? Crime tem que ser contra uma pessoa específica. Mas a partir do momento que abrirmos a porteira para falar que crime é aquilo que o magistrado tirou da cabecinha dele para falar crime é aquilo que eu acho que é crime e não aquilo que está na lei, você abriu a porteira do inferno, meu amigo. E daí, aguente as consequências, tá legal? Por hora é isso, grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Valeu!